A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre considero perda de tudo isto por causa de Cristo. E vou tomar como base Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quem disse isto foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um homem que no mundo ele era um homem de destaque. Era um cidadão romano, tinha a sua posição no Império Romano como cidadão. Na política, ele também tinha o seu destaque. Como cidadão romano, ele era um destaque na política romana, Império Romano. E ele também era uma pessoa muito importante e muito influente no sistema religioso judaico. Ele era fariseu, ele tinha estudado aos pés de Gamaliel, um dos homens mais sábios da época, e então ele tinha essas qualificações que o considerava como alguém importante no reino deste mundo, no Império Romano, e também no reino religioso, que na época era o judaico, o sistema judaico. Então, quando ele se converteu, ele disse que ele considerava tudo aquilo como simplesmente como um refúgio. E eu fui procurar no nosso dicionário, que significa refúgio, significa, o primeiro significado, resto. Segundo significado, o que é ordinário, o que não presta. Então, isso significa, esse é o significado da palavra refúgio. E ele disse que ele considerava tudo como refúgio. Tudo como refúgio. E olha só, por amor de Jesus Cristo, né? Do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então ele considerou tudo isso que no mundo é muitíssimo importante, mas que está relacionado com a aparência deste mundo, com a glória deste mundo, com os elogios deste mundo, ele considerou tudo isso como resto, como refúgio, como algo que não. Quando ele encontrou com Jesus, ele considerou tudo isso como resto. Você vai à feira no final da feira, você não compra as coisas baratinhas, mas você compra resto. Porque as coisas boas já foram vendidas durante a feira. Mas o resto são assim, bananas, às vezes até boas, né? Mas que não conseguiu vender. Bananas estragadas, muito maduras, ou algum produto que está deteriorando. Então, esse é o significado de refúgio, resto. Então, o que acontece? Paulo antes considerava a sua posição de cidadão romano, também de fariseu, uma posição de destaque entre os judeus. Ele considerou tudo isso como refúgio. Ele considerou tudo isso como resto. Quando ele passou do lado de cá,
isto é, saiu do reino dos homens e deste mundo, para entrar no reino de Deus, ele fez o quê? Ele encontrou o Senhor Jesus. E por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, ele considerou tudo isso que ele tinha lá no mundo como refúgio. Então vamos fazer uma reflexão. O que deve acontecer quando nós saímos do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor? Devemos passar pela cruz. Não somente eu devo passar pela cruz, mas também meus valores e as minhas prioridades. Lá no mundo, Paulo tinha como prioridade ser destaque no sistema político e religioso. Quando ele passou para o lado de cá, ele passou pela cruz, não somente ele, mas tudo quanto ele possuía e considerava como algo de muito valor. E passando pela cruz, ele deixou essas prioridades para trás e as considerou como resto, como refúgio, como coisas sem valor. Estando do lado de cá, ele então abriu mão de tudo para estar buscando o conhecimento de Cristo Jesus, o ter comunhão com o Senhor Jesus, com cabeça que é Cristo. E ali então ele pôde crucificar o mundo e o mundo ser crucificado para ele. Na cruz, entre essa transporte do mundo para o reino de Deus, ele crucificou a sua posição de destaque, a sua posição de destaque tanto política como religiosa, crucificou a sua natureza pecaminosa, egoísta, e ele não somente a sua dele, mas tudo quanto ele possuía. Porque o que é meu, o que eu sou, está relacionado com tudo aquilo que eu tenho e que priorizo. O que é meu? Meu é o tempo, meu é o dinheiro, meu são os talentos. Meu como mordomo. Eu cuido, eu administro de acordo com a vontade do Senhor, para que o reino de Deus seja estabelecido, seja edificado através da minha vida, através dos meus dons, dos meus talentos, do meu dinheiro, do meu tempo. E assim o apóstolo Paulo teve esta atitude. Quando nós falamos em Efésios, estar assentado nas regiões celestiais, as regiões celestiais são o quê? A nossa mente. O que ocupa a nossa mente. Então, se você está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, você está ocupando a sua mente com a sublimidade do conhecimento de Cristo. E considerando todas as outras coisas como refúgio, como resto. E estar nessa posição. Né? Estar nessa posição. Quando isso acontece, então você coloca em prática o mandamento que o Senhor Jesus